Tem coisas incríveis que são incríveis no Pinterest, mas talvez na sua vida real não seja tão interessante assim. Hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo as coisas que parecem que vão funcionar na decoração, mas quando você começa a conviver com elas, você percebe que cometeu um erro. Opa, Maíra Arquiteta aqui. E não, esse vídeo não é para acabar com os seus sonhos decorativos, mas existe uma diferença muito grande entre uma decoração que funciona e uma decoração bonita de Pinterest. Uma coisa que você precisa entender: sua casa, ela não é um cenário. Então a gente precisa fazer escolhas mais inteligentes para você não se sentir mal no seu ambiente, porque você vai viver nele. Infelizmente ou felizmente, talvez, o maior pesadelo dos arquitetos, na verdade, é esse tal de Pinterest, porque muitos clientes têm umas ideias muito loucas que a gente sabe que não funciona. É claro que a gente tem que respeitar o gosto do cliente, blá 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 e tal, mas gente, a gente tem que pensar no dia a dia, como que vai funcionar a sua vida no dia a dia, e ela precisa funcionar. E muita coisa ela vai funcionar numa foto, né? Porque você não é a mesma pessoa que fez o ambiente que está naquela foto. Às vezes a pessoa que está vivendo naquele ambiente que você viu na foto e tudo mais, funciona para ela, mas talvez não vai funcionar para você. E esse vídeo ele vai ser específico porque eu vejo muita gente demonizando alguns tipos de decoração que funcionam para algumas pessoas. Vamos lá, hoje nós vamos falar de plantas. E aí vamos começar por uma discussão que é praticamente quase religiosa. As pessoas levam isso no pé da letra, sobre as plantas naturais. Planta natural é bom? É. Tem gente que gosta? Sim. Tem gente que não gosta? Sim. A planta natural, sim, ela é natural. Ela tem vida, né? Você precisa cuidar dela, porque é um serzinho ali. Vai precisar de água, vai precisar de adubo. Ela melhora a sensação no ambiente, traz aquela conexão com a natureza que algumas pessoas gostam. Tem a textura orgânica, né? Que você pega no negócio e realmente você sente que ele tem água, que ele tem vida, mas tem os contras também. E aí, o que acontece muitas das vezes? A pessoa faz a casa dela, o arquiteto quer porque quer colocar planta natural, e aí enche a casa do cliente de planta, enche a casa do cliente lá, o jardim dele de planta, de flores e tudo mais. E aí o cliente sabe cuidar dessas plantas? Não. Muitas das vezes o cliente não sabe cuidar dessas plantas. E aí o que ele vai ter que fazer? Contratar um jardineiro, um custo adicional, que às vezes o cliente nem estava querendo para a casa dele. Então essa questão de utilizar plantas naturais no ambiente externo, ambiente interno, precisa ser muito conversado com o cliente, que às vezes o cliente não quer um jardineiro ali toda semana, todo mês na casa dele para ficar podando. É todo um sistema que às vezes o cliente ele não tá querendo isso. Tem cliente que quer, sim, mas tem muito cliente que não. E aí qual que é o problema disso tudo? Se a pessoa não tem paciência para cuidar de planta, a intenção de contratar um jardineiro, vai passar alguns meses, o jardim vai estar horroroso. E dentro de casa também, né? As plantas que a gente coloca em casa, dentro de casa, tem que ser planta específica, não pode ser qualquer planta. Elas também exigem cuidado. E se essa planta não for cuidada, ela vai falecer. E aí comenta aqui embaixo se você gosta de cuidar de plantas, se você acha que realmente tem que ser planta natural. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E aqui agora a gente vai começar na polêmica, porque muitos arquitetos demonizam literalmente, muitas pessoas demonizam literalmente as plantas permanentes. É polêmico? É. Vai ter gente me xingando aqui? Vai. Mas eu sou do time que é melhor ter plantas do que não ter. Então, se a pessoa não tem condição de cuidar de plantas, se ela não tem tempo, se ela não tem paciência, muita gente não gosta de planta por ter que cuidar de plantas. E eu não tenho simplesmente nada contra as plantas permanentes. E eu vou te mostrar agora 2 tipos de plantas que você pode colocar na sua casa que dão zero manutenção, zero. E uma delas dura para sempre. Imagina, se a pessoa viaja muito, se ela não tem tempo para ficar em casa, se ela trabalha o tempo todo, se ela chega em casa cansada, se ela não gosta de jardinagem de forma nenhuma, se ela não tem a iluminação adequada para aquela planta natural, por que que uma pessoa dessas deveria ter uma planta natural em casa? Eu te faço essa pergunta. Ai, mas aí a pessoa vai colocar alguém para cuidar da planta, que não sei, aí é uma coisa, mas se a gente tá falando aqui da maioria das pessoas, tá? Pessoa que não vai contratar jardineiro para cuidar das suas plantas, da poda, da rega. E quais são as vantagens da planta permanente? Primeiro, nós temos as plantas permanentes mesmo, que são aquelas de plástico.
Essas plantas permanentes, atualmente, a gente tá com um mercado que evoluiu muito nessa parte e algumas plantas permanentes parecem reais, de tão realistas que elas são. Ai, mas não vai passar aquela vibe de planta. Não vai, né? Não vai. Você vai chegar perto dela, você vai pegar nela, você vai saber que é um tecido, né? Que não é uma planta natural. Mas aí tem a parte da neuroarquitetura que eu já vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Só vou falar da segunda opção primeiro. E a gente tem que pensar que ela tem zero manutenção, durabilidade praticamente por muitos e muitos anos. Não vou falar infinita, né? Mas por muitos e muitos anos essa planta vai permanecer intacta, como se você tivesse comprado ontem. Sujou, só lavar, porque ela é, entre aspas, de plástico. Tem algumas que são mais frágeis de tecido, mas se você limpar com calma, lavar com calma, a praticidade que é uma planta dessa, né? Uma luz que às vezes um ambiente não vai pegar luz, por exemplo, um estúdio de música não vai ter várias janelas, não vai ter uma iluminação, porque é um ambiente fechado, é um estúdio. E não é por isso que ele não precisa ter planta. É claro que algumas plantas ficam visualmente falsas, né? Essas não são legais, essas realmente eu não indico. E o problema não é ser artificial, o problema é parecer artificial. É uma planta cara? As plantas permanentes, essas que são mais reais, sim, elas são muito caras. Porém, você não vai gastar com água, você não vai gastar com poda, você não vai gastar com adubo. Se você colocar na balança, é um valor que compensa pela durabilidade dessa planta. E nós temos a segunda opção, que são as plantas preservadas. O que são as plantas preservadas? Essa é a melhor opção para aquela pessoa que é relutante. Cara, eu gosto de planta natural, não quero saber, eu quero planta natural e pronto, acabou. Só que eu não tenho tempo para cuidar de planta. A planta preservada, ela é justamente uma planta natural que foi desidratada. Então eles desidratam essa planta, inclusive tem vários tipos de planta, tem até árvore desidratada, e elas duram absurdo. Não duram quanto a planta permanente, que é de plástico, que é de tecido, mas ela tem uma durabilidade muito grande e zero manutenção. Então existem essas duas opções para as pessoas que realmente gostam de planta, quer uma vibe mais natural no ambiente. E a coisa da neuroarquitetura que eu ia falar para vocês, quando você entra em um ambiente e a planta é realista, seja ela natural, seja ela preservada ou seja ela permanente, o seu cérebro ele vai associar aquilo com a natureza. O seu cérebro automaticamente vai associar aquilo com a natureza. Você não foi lá e pegou na planta para ver se ela é real, se não é. Pro seu cérebro, ela é real. É por isso que eu falo que é melhor ter plantas do que não ter, porque essa sensação da natureza dentro do ambiente vai te trazer uma sensação de leveza, uma sensação de até de paz mesmo. E às vezes tem projeto que a gente faz aqui no escritório que o ambiente é muito fechado, com iluminação muito escassa. A gente coloca algumas plantas para trazer esse equilíbrio, porque um ambiente muito fechado, sem janela, sem nada, se a gente traz planta para dentro do ambiente, o ambiente fica mais leve. Só que uma planta natural sobreviver nesse ambiente é praticamente impossível. E a mesma coisa para a pessoa que não tem paciência de cuidar de plantas. Uma planta dessa, seja ela artificial, seja ela uma planta permanente ou uma planta preservada, já vai trazer todos esses benefícios para o ambiente dessa pessoa. E aí tudo isso vai interferir como que você se sente dentro do ambiente. E o verde das plantas e tudo mais já é uma forma de trazer cor para dentro do ambiente. E, inclusive, eu tenho aqui o meu e-book, O Poder das Cores para Ambientes Residenciais, que eu explico tudo isso. E o e-book está na segunda edição. É só pegar, consultar e transformar sua casa. Então, se você também é profissional da arquitetura, esse e-book vai falar da psicologia das cores aplicada na arquitetura. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, quando a gente fala de decoração, a gente não está falando apenas de objetos. A gente fala de comportamento, rotina, tempo e conforto também. E fica ligado porque o seu cérebro, ele percebe as coisas antes mesmo de você perceber.